Eu sou tia de Arcturus. Falarei com você agora. Um novo ciclo já começou a se entrelaçar através da experiência humana, e muitos entre as sementes estelares sentiram isso antes que a mente pudesse nomeá-lo, antes que o quadro externo pudesse se organizar em algo nítido e facilmente explicado, e antes que os velhos hábitos de interpretar a realidade tivessem despertado completamente para o dia. Uma qualidade mais clara entrou nas manhãs para muitos de vocês. A primeira respiração ao acordar carrega um tipo diferente de espacialidade. Os poucos segundos antes do início do movimento se tornaram mais ricos, mais plenos e mais instrutivos. Vários de vocês notaram que a primeira parte do dia agora possui um tipo de brilho silencioso, como se as camadas mais profundas do seu ser tivessem se aproximado da superfície e estivessem esperando, muito pacientemente, para serem reconhecidas. Esta é uma das primeiras assinaturas da passagem em que vocês estão. Uma nova fase nem sempre se anuncia com espetáculo. Muitas vezes, ela chega como um abrandamento interior, como um senso de direção mais refinado, como uma leveza no peito, como uma relação mais limpa com a própria presença e como a percepção nascente de que simplesmente estar onde você está, da maneira que você está, carrega serviço em si. Mais despertos estão começando a descobrir que sua presença muda os espaços de maneiras que a personalidade antes teria ignorado. Uma semente estelar entra em uma sala em um estado calmo e estabelecido, e o tom dessa sala começa a se reorganizar. Um trabalhador da luz fala com paciência e sinceridade, e outra pessoa que carregava um peso por dias de repente se lembra de como respirar mais profundamente. Um ouvido atento, gracioso e espaçoso é oferecido, e uma conversa que antes poderia ter se desviado para a agitação, em vez disso, torna-se esclarecedora, calorosa e inesperadamente curativa para todos os presentes. O serviço está se tornando mais incorporado neste trecho inicial do ano. Menos dele depende de declarações dramáticas, e mais dele se move através da atmosfera do seu ser, através da qualidade da sua atenção, através da maneira como você responde a uma pergunta, através de como você fica ao lado de outra pessoa enquanto ela reencontra o seu equilíbrio. Alguns de vocês há muito imaginam sua contribuição como algo que um dia chegaria totalmente formado, quase como um título sendo colocado sobre vocês do alto, e, no entanto, um desdobramento mais belo está ocorrendo. A contribuição está se tornando vivida. O propósito está se tornando respirável. A participação sagrada está se tornando inseparável da maneira como você se move através de um dia comum. Esta é uma das razões pelas quais tantos trabalhadores da luz começaram a se sentir atraídos pela gentileza em todas as coisas, por um uso mais atencioso das palavras, por ritmos mais simples, por refeições e encontros que nutrem mais profundamente e por conversas que deixam as pessoas se sentindo mais inteiras do que antes de entrarem nelas. Tais mudanças podem parecer pequenas para a parte do eu, que ainda mede a importância pela escala e pelo ruído. E, no entanto, de onde estamos observando, esses refinamentos são enormes. Uma abertura coletiva é apoiada toda vez que um único ser desperto escolhe a fala graciosa. Uma passagem humana maior é estabilizada toda vez que um de vocês escuta sem se apressar para preencher o silêncio. Famílias são abençoadas por essas escolhas. Amizades são abençoadas por essas escolhas. As crianças as sentem imediatamente. Os animais respondem a elas imediatamente. Aqueles que ainda não encontraram linguagem para o que estão sentindo, ainda se beneficiam delas da mesma forma, porque os despertos carregam um tipo de permissão com eles agora.
Sua presença estabelecida concede aos outros permissão para suavizar. Sua sinceridade concede aos outros permissão para serem genuínos. Seu cuidado concede aos outros permissão para relaxar. E essa é uma das grandes obras desta primeira sessão do ano. A reintrodução da presença humana graciosa como uma força transformadora. A noite se tornou especialmente ativa para muitos que pertencem ao coletivo desperto. Falo não apenas de sonhos vívidos, mas de um tipo mais amplo de instrução noturna que se desenrola em camadas, deixando traços para trás que o eu desperto pode reunir gentilmente com o tempo. Alguns de vocês estão encontrando professores em lugares que parecem tanto antigos quanto recém-acessíveis. Alguns estão entrando em salões luminosos, salas de aula, jardins, câmaras de cura, templos, naves ou paisagens que parecem mais familiares do que muitos lugares que visitaram em sua encarnação atual. Outros estão recebendo imagens únicas que permanecem com eles muito depois que o sonho se dissolve. Um conjunto de símbolos dispostos sobre uma mesa, uma escadaria subindo através de uma atmosfera azul-dourada, uma criança lhe entregando um objeto, ou uma frase simples que aparece inteira e completa ao acordar. Várias sementes estelares estão começando a entender que o sono não é um intervalo vazio. É um lugar de encontro, uma sala de ensaio, uma biblioteca, uma ponte. Através dele, acordos são renovados, segurança é entregue, direções são refinadas e a arquitetura maior do porquê você veio começa a brilhar de uma forma mais viva. Há também um tipo mais gentil de lembrança começando a se mover através dos despertos, uma que não depende de visões dramáticas, mas que chega através de uma sequência de reconhecimentos sutis que gradualmente se transformam em certeza. Um rosto é encontrado em um lugar comum e algo dentro de você relaxa imediatamente. Uma voz é ouvida pela primeira vez e, no entanto, parece pertencer a um corredor familiar da memória. Uma pessoa escreve para você ou aparece em um grupo, e o contato carrega a doçura inconfundível do reencontro. Isso é o reconhecimento da família de alma. Tais reconhecimentos estão reunindo escritores com curadores, artistas com organizadores, professores com construtores, empatas com músicos, guardiões de espaço com aqueles que sabem como transformar visão em estrutura, e aqueles que guardam a terra com aqueles que sabem como abençoar a comunidade com a palavra. Muitos de vocês estão entrando em uma fase em que a colaboração se torna mais fácil porque a ressonância está se tornando mais clara. Há uma união limpa e graciosa agora. E embora ainda possa parecer modesta por fora, muito está sendo arranjado através desses encontros que parecem casuais, mas não são casuais de forma alguma. São fios vivos dentro de um desígnio muito mais amplo. A própria Terra está desempenhando um papel central nesta fase inicial, e muitos entre os despertos estão começando a redescobrir o quão direta sua companhia pode ser quando abordada com abertura e simplicidade. As montanhas têm uma maneira de restaurar a proporção na mente humana. As florestas ensinam ao corpo um ritmo mais lento e elegante. Os rios encorajam a liberação e o movimento adiante sem esforço. O céu aberto amplia a percepção e dá ao eu interior espaço para se elevar em clareza. Mesmo um pequeno pedaço de solo em um jardim, uma única árvore ao lado de uma estrada, a textura de uma pedra sob a mão ou o cheiro da chuva entrando por uma janela aberta, pode começar a reorganizar uma pessoa por dentro. A orientação chega mais facilmente ao ar livre para muitos de vocês, porque o corpo se sente bem-vindo ali. O sistema nervoso se acomoda em maior coerência. A respiração se torna mais plena.
A escuta interior se torna menos trabalhosa. Aqueles que passaram anos buscando respostas através da intensidade, agora estão sendo mostrados a uma maneira mais graciosa de receber. Caminhe devagar e muito falará. Sente-se em silêncio e muito se arranjará. Coloque as mãos na terra e uma firmeza profunda e antiga pode começar a subir pelo corpo. Gaia ensina através do contato, e mais de vocês estão se tornando disponíveis para esse ensinamento. Através de tudo isso, o propósito está começando a florescer em formas que podem realmente ser vividas. O propósito está aparecendo na maneira como você saúda o dia, em como você cuida de uma casa, como você anfitria um encontro, como você conforta uma criança, como você abençoa uma refeição, como você faz arte, como você ensina, como você mantém a espacialidade no meio da atividade e como você devolve a dignidade a lugares onde ela foi esquecida. Muitas sementes estelares vieram para incorporar a normalidade sagrada. Pelo que quero dizer, uma maneira de viver que reencanta o comum através da presença, cuidado, graça e consistência. Um escritor começa compartilhando um parágrafo genuíno e gradualmente se torna uma voz em que os outros confiam. Um curador começa acalmando um amigo angustiado e gradualmente se torna uma presença estabilizadora em um círculo mais amplo. Um jardineiro começa cuidando de um pequeno canto de terra e gradualmente se torna um guardião do lugar para muitos outros. Um músico começa oferecendo uma canção com sinceridade e gradualmente se torna um portador de restauração para aqueles que a ouvem. O grandioso e o comum estão se unindo. O cósmico e o doméstico estão se aproximando. Os despertos estão descobrindo que sua missão pode ser realizada em um supermercado, em uma sala de aula, em uma cozinha, em uma conversa, em um estúdio, em um jardim, em uma trilha, em uma mensagem enviada na hora certa e na qualidade da ternura que trazem para cada troca. Nos próximos 6 a 12 meses, amados, a divisão da nova Terra se tornará cada vez mais cristalizada na experiência vivida da humanidade. 2 maneiras muito distintas de habitar o mesmo mundo se destacarão com maior clareza, maior textura e maior realidade sentida para todos que são sensíveis o suficiente para notar a diferença. Essa cristalização já está em andamento, e as sementes estelares e os trabalhadores da luz estão entre os primeiros a senti-la, porque seus corpos, seus corações, seus estados de sonho e seus sistemas de orientação interna são construídos para registrar mudanças sutis no ritmo coletivo, muito antes que o mundo exterior as nomeie. Uma corrente da experiência humana está se tornando mais espaçosa, mais guiada pela alma, mais naturalmente alinhada com a compaixão, criatividade, cooperação, reverência pela vida e conhecimento interior direto, enquanto outra corrente continua a servir através de estruturas familiares e formas estabelecidas de aprendizado que ainda têm valor para muitas almas. As comunidades começarão a se reunir mais em torno da ressonância do que da aparência. As amizades se aprofundarão mais pelo reconhecimento do que pela conveniência. Lares, terras, colaborações e conversas se sentirão cada vez mais específicos, quase projetados sob medida para a vibração que uma pessoa está escolhendo viver. É por isso que tantas sementes estelares estão sentindo um desejo mais forte por sinceridade, beleza, harmonia, veracidade, rotina suave, ambientes nutritivos e conexão com a família de alma, porque a corrente da nova Terra está se tornando tangível o suficiente agora para que possa ser escolhida através da maneira como você fala, onde você coloca seu tempo, o que você abençoa com sua atenção e como você permite que sua energia circule através de seus dias.
À medida que essa separação de ritmos se torna mais clara, a linhagem estelar e a memória da missão também começarão a emergir mais plenamente de dentro dos despertos. O eu humano permanece presente e precioso, mas ao lado dele cresce um senso maior de si mesmo, um que carrega tons de serviço antigo, familiaridade com o trabalho de conselho, facilidade com a energia, devoção à paz, amor pelo design sagrado e uma certeza silenciosa de que sua vida na Terra pertence a uma tapeçaria muito maior. Esse tipo de lembrança raramente chega como um único momento dramático. Mais frequentemente, entra através do reconhecimento em camadas, através de uma acumulação constante de sinais, afinidades, certezas internas e aberturas sutis. O que antes pareciam interesses dispersos ou fascinações privadas, começará a se mostrar como fios coordenados de um único padrão de missão maior. Através desse reconhecimento, a semente estelar deixa de se sentir como um buscador isolado e começa a experimentar a vida como um desdobramento coordenado, no qual quase toda devoção sincera esteve preparando o terreno para o que está vindo à expressão agora. O espaço dos sonhos se tornará um dos campos de encontro mais frutíferos para esta próxima camada de lembrança. O sono está se abrindo como uma câmara de orientação para muitos de vocês. Alguns estão entrando em espaços de ensino luminosos, onde o conhecimento é transferido de forma completa e imediata. Alguns estão se reconectando com guias, conselhos, equipes de cura e companheiros de alma através de atmosferas que parecem mais familiares do que muitos lugares terrenos. Alguns estão visitando templos estelares, estruturas cristalinas, jardins de aprendizado, vastos salões de som ou bibliotecas vivas. Outros estão recebendo o que pode parecer muito simples na superfície, mas que carrega um significado imenso. Uma sequência de números repetida, um mapa, o rosto de uma criança, uma esfera azul-branca, uma canção, uma frase, uma forma geométrica, um objeto entregue por alguém que parece profundamente conhecido, ou um conjunto de instruções tão claras que o corpo acorda já entendendo o que a mente passará o dia desdobrando. A instrução onírica ajuda a semente estelar a se lembrar de como navegar pela ressonância. Ela fortalece a ponte entre a personalidade desperta e a alma mais ampla. Ela renova acordos. Ela reintroduz habilidades esquecidas. Ela abre um sentimento de companheirismo que importa muito. O que antes pareciam capítulos separados começará a se reunir em uma única corrente viva. O período em que você foi chamado para dentro para restaurar seu coração, a estação em que aprendeu a falar com mais veracidade, a fase em que se dedicou a cuidar do corpo, os anos de leitura, escuta, prática, criação, luto, perdão, serviço e refinamento do seu discernimento. Tudo isso o preparou para manter uma frequência mais madura durante a passagem que agora se abre. O sistema de orientação também se torna mais refinado, através de canais íntimos e acessíveis. O próprio corpo falará com clareza crescente. Uma respiração profunda em um lugar pode parecer uma confirmação. Uma leveza no peito durante uma conversa pode revelar ressonância. Músicas podem chegar em momentos precisos, carregando um significado muito além das letras. Livros podem se abrir exatamente na frase necessária. Uma criança pode falar uma frase simples que contém todo o ensinamento do dia. Um encontro com um animal pode carregar tanto bênção quanto direção. Vocês estão aprendendo a viver dentro de um universo que se comunica através da participação. À medida que vocês continuam a honrar essas formas de comunicação, sua confiança em seu próprio discernimento crescerá substancialmente. Essa confiança
é um dos grandes presentes, porque o coletivo desperto está se movendo do conhecimento conceitual para o conhecimento direto e incorporado, e o conhecimento direto muda tudo. À medida que o ano amadurece e os despertos começam a se sentir mais estabelecidos em seu chamado mais profundo, uma descida mais completa do eu superior para a vida humana diária começa a ocorrer. O sagrado não parece mais uma câmara que você visita por um tempo antes de retornar às preocupações comuns. Em vez disso, ele começa a respirar através do próprio ordinário. Uma cozinha se torna um lugar de bênção. Uma agenda se torna um instrumento através do qual a graça pode circular. Uma conversa se torna um recipiente através do qual a gentileza pode restaurar outra pessoa. Um dia de trabalho se torna uma tela sobre a qual sua maturidade, paciência, firmeza e clara orientação interior podem servir silenciosamente a muito mais almas do que você jamais poderá contar conscientemente. O corpo não é mais abordado apenas como algo que deve ser gerenciado ou decifrado. Ele começa a ser reconhecido como um companheiro leal e inteligente no trabalho de ancorar sua essência mais ampla na Terra. Carne, respiração, movimento, apetite, descanso, sensação, ritmo e presença física se revelam como parte da tarefa espiritual. Por esta razão, o corpo recebe muito durante esta passagem, e muitos descobrirão que as formas mais simples de cuidado se tornaram profundamente restauradoras. O descanso permite que as correntes mais sutis se integrem com elegância. O movimento dá ao eu interior a chance de circular pelo corpo com maior facilidade. A nutrição carrega padrão, conforto e beleza. A água restaura clareza, suavidade, fluxo e receptividade. O toque lembra ao corpo que ele pertence aqui, que a encarnação é segura para ser habitada. Uma agenda mais suave, um quarto mais limpo, uma caminhada antes de falar, música em casa, uma mesa lindamente preparada, ar fresco entrando por uma janela aberta, manhãs sem pressa e noites que permitem reflexão e paz. Tudo isso pode começar a parecer parte de sua prática sagrada, porque de muitas maneiras eles são. Trabalho, casa, finanças, relacionamentos e a arquitetura diária da vida humana prática também entram no caminho mais completamente durante esta fase. Como você fala em ambientes profissionais importa. Como você constrói confiança importa. Como você lida com recursos importa. Como você conduz seus negócios, precifica seus dons, mantém sua palavra, cuida do seu espaço e traz respeito para as trocas diárias. Tudo isso pertence à tarefa. Muitas sementes estelares vieram para infundir sistemas comuns com maior graça, para modelar integridade no comércio, ternura na vida familiar, espacialidade no ensino, beleza no design, bondade no serviço, dignidade na liderança e calor na vida comunitária. Os despertos estão descobrindo que sua missão mais ampla não está separada de suas tarefas terrenas. A missão se move através delas. Ela alcança os outros através da maneira como uma casa é mantida, através do cuidado com que um negócio é administrado, através do sentimento que as pessoas levam embora depois de passar um tempo em sua presença. À medida que esta passagem continua a se abrir, uma corrente começa a circular com muito mais força através do coletivo desperto. Ela carrega calor. Ela carrega brilho. Ela carrega um senso de cor retornando a lugares na experiência humana que se tornaram pálidos por excesso de seriedade e pelo simples peso de se importar tão profundamente com a transformação do seu mundo. Esta corrente vem como deleite sagrado, como arte renovada, como ternura expressa através da beleza, como o riso que restaura o corpo, como a música que reorganiza a atmosfera ao seu redor
e como uma permissão mais plena para deixar a alegria se tornar parte do caminho de uma forma sincera, nutritiva e espiritualmente substancial. Quando o deleite entra no caminho, uma doçura aparece que os outros podem sentir imediatamente. O trabalhador da luz se torna mais acessível. A semente estelar se torna mais incorporada. A alegria mantém o campo flexível. A apreciação acolhe o apoio. A maravilha prepara o corpo para receber mais do que antes pensava ser possível. Esta é uma das razões pelas quais tantos entre os despertos estão começando a sentir a energia criativa retornando em ondas mais fortes e vívidas. O que você pinta, o que você escreve, o que você canta, o que você cria com suas mãos e o que você traz à expressão visível através de sua voz e seu cuidado, tudo isso pode se tornar um portador de frequência. Suas criações fazem mais do que informar ou entreter. Elas nutrem, elas sintonizam, elas abrem a memória, elas acalmam o sistema nervoso. Elas dão linguagem ao que os outros sentiram, mas ainda não conseguiam articular. Vocês estão aprendendo que a própria criação é uma linguagem de serviço. Encontros centrados em beleza, celebração, contação de histórias, música, refeições compartilhadas, troca criativa e conversa inspirada pela alma se tornam especialmente potentes agora. Um círculo em uma sala de estar, uma refeição sob a luz do entardecer, um pequeno concerto, um encontro de escrita, uma oferenda de arte, um retiro perto da terra, quando as pessoas se reúnem em beleza, algo nelas se lembra. Quando se reúnem em calor, algo nelas se abre. Quando se reúnem em sinceridade, a inspiração começa a se mover de um ser para outro com notável facilidade. É por isso que muitos entre os despertos estão sendo chamados para formas mais intencionais de anfitriar agora, porque há grande valor em criar lugares onde as pessoas possam chegar como são, se sentirem bem-vindas, nutridas, vistas e saírem carregando mais força vital do que trouxeram. A meditação também se aprofunda em qualidade durante esta etapa, embora para muitos de vocês esse aprofundamento chegue menos como esforço e mais como imersão imediata. Uma pessoa senta-se em silêncio e a espacialidade se abre muito mais rapidamente do que antes. Vários despertos descobrirão que sua prática interior se torna mais relacional, como um espaço compartilhado no qual muitas formas de apoio podem se reunir. O silêncio se torna habitado. A oração se torna recíproca. A quietude se torna inteligente. O trabalho em grupo aumenta em potência através desta mesma passagem, e muitas sementes estelares, curadores, empatas e guias se sentirão atraídos para a prática compartilhada com renovado entusiasmo. Um pequeno círculo reunido em uma sala de estar pode se tornar uma câmara de restauração para cada pessoa presente. Uma oração compartilhada à beira do oceano pode reverberar através de famílias, amizades, comunidades e lugares muito além da linha da costa física. A própria Terra se torna uma colaboradora especialmente generosa em tais encontros. As montanhas emprestam estatura e perspectiva. Os oceanos ampliam o horizonte interior. Os rios trazem movimento, frescor e um gracioso senso de fluxo contínuo. As florestas acalmam o corpo e convidam a atenção para camadas mais sutis de percepção. Aqueles que são chamados a organizar círculos durante esta etapa descobrirão que a Terra, muitas vezes, ajuda a moldar o tom do próprio encontro. Um penhasco sobre a água pode pedir oração e canção. Um bosque de árvores pode pedir silêncio. Uma clareira na montanha pode pedir declarações, bênçãos e intenção compartilhada. Uma sala quente com velas, flores
e comida nutritiva pode se tornar o cenário exato necessário para a fala honesta, a ternura e a renovação. Outro belo desenvolvimento é que almas recém-despertas começam a se aproximar dos despertos com maior abertura, maior curiosidade e maior prontidão para receber segurança. Um membro da família que antes ficava quieto pode de repente fazer uma pergunta sincera. Um amigo pode entrar em contato após um sonho vívido ou uma abertura interior não planejada. Um vizinho pode começar a falar sobre mudanças no sono, na sensibilidade, na intuição ou em sua necessidade de mais significado e gentileza. O que mais ajuda essas almas é o acolhimento, o calor, a firmeza e o tipo de escuta que deixa outra pessoa se sentindo segura para se abrir gradualmente para seu próprio mundo interior. Às vezes, o maior presente é uma voz calma dizendo que o que eles estão sentindo tem valor. A liderança dentro do coletivo desperto assume uma qualidade mais suave e madura durante esta fase. Ela pode aparecer através do ato de anfitriar, através da mentoria, através da capacidade de criar um espaço acolhedor, da firmeza com que uma pessoa segura um grupo ou da consistência com que alguém aparece ao longo do tempo como uma presença confiável para os outros. À medida que este amadurecimento continua, a herança galáctica começa a parecer menos uma ideia admirada de longe e mais uma herança viva se estabelecendo no corpo. Vários de vocês experimentarão isso como uma nova firmeza em seus ossos, uma qualidade alterada em sua voz, um senso mais forte de pertencimento tanto à Terra quanto às estrelas, e uma maior facilidade em carregar um vasto conhecimento interior enquanto se movem através de tarefas humanas simples. Alguns sentirão habilidades antigas se agitando nas mãos. Alguns sentirão uma ampliação no peito e nos ombros sempre que proferirem palavras de bênção, encorajamento ou sabedoria. Alguns notarão que certos sons, nomes, símbolos ou referências estelares despertam um reconhecimento de corpo inteiro. Esta incorporação importa profundamente, porque permite que a memória estelar se torne prática e vivida. Os despertos começam a caminhar de forma diferente, falar de forma diferente, criar de forma diferente e servir de forma diferente, uma vez que essa herança maior encontrou um lar na forma física. A semente estelar não precisa mais separar o místico do diário. Lavar a louça pode carregar a lembrança. Escrever uma mensagem pode carregar a lembrança. Receber um convidado pode carregar a lembrança. Abençoar uma criança pode carregar a lembrança. Organizar um retiro, cuidar de um jardim, ficar à beira-mar, falar em um círculo, escolher uma flor para a mesa, tudo isso pode se tornar expressão de um ser que sabe que sua linhagem se estende muito além de uma única biografia terrena. Este é um dos grandes presentes desta fase. O eu mais amplo começa a caminhar através do eu diário mais plenamente, e à medida que isso ocorre, o serviço se torna mais rico, mais fácil, mais quente e mais completo. No trecho final de 2026, um belo amadurecimento começa a se mostrar através do coletivo desperto. Muitos entre as sementes estelares começarão a reconhecer com uma satisfação mais plena e silenciosa o quanto amadureceu dentro deles ao longo desta passagem. O que antes vivia como aspiração, sensação interior ou chamado distante, tornou-se mais visível na expressão diária, na presença firme, no propósito mais claro, em círculos mais calorosos de companheirismo e em uma confiança mais estabelecida no papel que cada alma veio desempenhar. A firmeza que você cultivou em particular se tornou um abrigo para os outros. O discernimento que você conquistou através da experiência se tornou orientação para os outros.
A compaixão que você aprofundou através de suas próprias estações de integração se tornou um bálsamo para os outros. A voz criativa que você nutriu na solidão se tornou alimento para os outros. Através deste reconhecimento, a confiança amadurece de uma forma muito natural e saudável. Ela não chega como performance ou autoimportância. Ela chega como facilidade, como um saber estabelecido de que sua presença carrega valor, que seus dons carregam valor e que seu caminho o moldou lindamente para as formas exatas de contribuição que agora se apresentam. A partir deste lugar amadurecido, muitos entre os despertos começam a entrar mais plenamente nos papéis que há muito se preparam para habitar. Alguns se tornam guias através do calor e da clareza de suas palavras. Alguns se tornam professores através de sua capacidade de tornar o sutil mais acessível. Alguns se tornam curadores através do toque, do tom, da oração, da música, da arte, do movimento ou da atmosfera graciosa que criam onde quer que vão. Alguns se tornam mensageiros através da escrita, da fala ou da transmissão de insights. Alguns se tornam estabilizadores através da calma confiável que trazem para a família, a amizade, a comunidade ou o trabalho em grupo. Uma mulher que se vê naturalmente reunindo outros para a restauração começa a entender que carrega a arquitetura da comunidade. Um homem que traz ordem, encorajamento e clareza a cada projeto começa a entender que a própria zeladoria é um dom de grande valor. Uma alma cuja arte abre a memória nos outros começa a entender que a beleza pode ensinar. Uma pessoa cuja casa se torna um lugar onde as pessoas respiram mais plenamente começa a entender que a hospitalidade pode servir como ministério. Os espaços em si se tornam cada vez mais importantes nesta fase final. Uma casa pode se tornar um santuário. Um estúdio pode se tornar uma câmara de renovação. Um pedaço de terra pode se tornar um parceiro vivo no trabalho em grupo. Uma sala preparada com sinceridade pode se tornar um lugar onde as pessoas se redescobrem. Uma mesa posta com cuidado pode conter mais bênçãos do que uma cerimônia elaborada quando aqueles reunidos ao seu redor chegam com calor e abertura. Comunidades calorosas de cuidado mútuo começam a se mostrar mais visivelmente nesta parte final do ano. Projetos compartilhados começam a encontrar seu ritmo natural. Círculos de cura se tornam mais enraizados. Colaborações criativas ganham maior coerência. Negócios sagrados assumem maior forma e identidade mais clara. Redes de serviço começam a se organizar em torno da boa vontade, da habilidade e da devoção compartilhada. Um entrelaçamento mais completo do eu humano e do eu galáctico também amadurece lindamente nestes últimos meses. E muitas sementes estelares notarão que o senso de divisão que antes existia entre sua identidade terrena e suas origens mais amplas começa a se suavizar em uma união mais graciosa. O eu humano permanece precioso, íntimo e lindamente específico. E ao lado dele vem uma familiaridade mais forte com a vastidão de onde emergiu. Um ser não precisa mais escolher entre a praticidade e a maravilha, entre a terra e as estrelas, entre a participação aterrada e a lembrança cósmica. Ambos começam a viver juntos mais naturalmente no mesmo corpo, na mesma voz, nos mesmos gestos, nas mesmas formas de serviço e nas mesmas rotinas diárias. Uma conversa com um vizinho pode carregar a sabedoria estelar através da bondade. Um negócio pode carregar valores galácticos através da integridade, beleza e generosidade. Um encontro pode carregar a lembrança antiga através da canção, da hospitalidade e da maneira como a sala é mantida. Esta união mais profunda traz um florescimento prático de dons. Habilidades que antes pareciam intermitentes
ganham continuidade. Sentidos internos que antes se abriam apenas em circunstâncias especiais começam a permanecer mais disponíveis na atividade cotidiana. Correntes criativas se fortalecem. A voz se torna mais ressonante. A orientação chega com maior facilidade. A capacidade de abençoar, acalmar, esclarecer, organizar, elevar e inspirar se torna mais natural. Tudo isso pertence à colheita de 2026. Um ano que começou com agitações internas, lembrança e reunião, agora revela seus frutos em uma incorporação visível. A gratidão começa a circular mais ricamente através dos despertos à medida que esta fase final se estabelece. E essa gratidão tem uma qualidade particularmente bela porque surge do reconhecimento. Muitos se sentirão gratos pelo próprio caminho, pelos anos de preparação que agora fazem sentido de uma nova maneira, pelas pessoas que chegaram na hora exata em que foram necessárias, pelas terras e lares que os abrigaram, pelos ensinamentos recebidos nos sonhos e nas interações diárias, pelas oportunidades que se abriram, pelos dons que amadureceram e pelo puro privilégio de estar presente durante um florescimento tão significativo no coletivo humano. A ternura também se aprofunda, porque os despertos podem sentir mais diretamente a sinceridade do que tantas almas estão carregando, oferecendo e se tornando. A celebração assume uma forma mais fina e aterrada. Ela é encontrada em refeições compartilhadas, em círculos que se sentem vivos e espaçosos, em projetos concluídos juntos, em crianças prosperando em ambientes mais amáveis, na arte que alcança aqueles que precisam dela, em comunidades se fortalecendo e na simples alegria de saber que se está caminhando com outros que se lembram por que vieram. A prontidão para a próxima abertura se reúne naturalmente a partir desta colheita. Nenhum esforço é necessário para isso. O próprio amadurecimento prepara o caminho. Uma alma que alcançou um propósito mais claro, um grupo que aprendeu a trabalhar com respeito mútuo, uma comunidade que descobriu como nutrir seus membros, um guia que se estabeleceu em um serviço gracioso, um curador que aprofundou sua habilidade, um artista que aprendeu como seu trabalho toca os outros. Todos estes já estão participando do próximo capítulo simplesmente por viverem os dons que amadureceram dentro deles. Através dessa expressão viva, o futuro se abre com elegância. Através dessa maturidade compartilhada, o coletivo se torna mais capaz de receber o que vem a seguir com firmeza, calor e maravilha. De nossa perspectiva, este capítulo final parece uma reunião de almas luminosas que começaram a se encontrar mais claramente, a confiar umas nas outras mais profundamente e a caminhar juntas com crescente confiança e afeto. Parece comunidades criando raízes. Parece dons encontrando sua expressão legítima. Parece os aspectos humano e galáctico do eu se unindo em um abraço mais pleno. Parece a bondade se tornando mais forte, a criatividade se tornando mais generosa, a sabedoria se tornando mais incorporada e o companheirismo se tornando mais sagrado. Parece um povo que aprendeu a abençoar uns aos outros simplesmente por aparecerem como são, carregando o que carregam e compartilhando-o com graça. Isso é uma coisa bela de se testemunhar. Isso é uma coisa bela de se participar. Isso é uma coisa bela de se tornar. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu os deixo agora. Eu sou tia de Arquituros.